Ouça agora a linha do tempo detalhada de Parnaso de Além-Túmulo. É importante notar que a obra não apresenta uma narrativa linear com eventos específicos. Em vez disso, o livro é uma coletânea de poemas psicografados, cada um com sua própria temática e mensagem. Portanto, a linha do tempo a seguir reflete a estrutura da obra e a progressão das ideias, não uma sequência cronológica de acontecimentos. Parte 1. Apresentação da obra e do médium. Introdução. A obra é apresentada como uma coletânea de poemas psicografados por Francisco Cândido Xavier, um médium brasileiro. Contexto histórico. É mencionado que a mediunidade era vista com ceticismo e desconfiança na época, com muitos médiuns sendo acusados de charlatanismo. O perfil do médium. Francisco Cândido Xavier é descrito como um homem simples e humilde, sem grande instrução formal, mas com um forte pendor para a literatura. Ele relata suas experiências com a psicografia, descrevendo as sensações físicas e a influência dos espíritos em seu processo de escrita. A diferença de perspectivas. É destacado que os espíritos e os vivos enxergam o mundo de maneiras distintas, com os espíritos tendo uma compreensão mais profunda da realidade espiritual. A persistência das preocupações. É observado que os espíritos continuam a se preocupar com temas que lhes eram caros em vida, buscando transmitir suas mensagens e aprendizados. Parte 2. Os poemas psicografados. Diversidade de autores. A obra apresenta poemas de diversos autores brasileiros já falecidos, cada um com seu estilo e temática próprios. Temas recorrentes. Os poemas abordam temas como a morte, a imortalidade da alma, a vida após a morte, a fé, a esperança, a caridade, o amor, a dor, o sofrimento, a justiça divina, a evolução espiritual, o perdão, a necessidade de arrependimento, o trabalho, a luta contra o mal, a busca pela verdade, a importância da educação e a redenção. Mensagens de esperança e consolo. Muitos poemas trazem mensagens de esperança e consolo para os que sofrem na terra, enfatizando que a morte não é o fim, mas uma transição para uma vida melhor. Reflexões sobre a vida terrena. Outros poemas incitam os vivos a refletirem sobre suas vidas, a buscarem o bem e a se afastarem do mal, a praticarem a caridade e a se prepararem para a vida espiritual. Parte 3. Encerramento da obra. A importância do bem. A obra termina com a mensagem de que a prática do bem é essencial para a evolução espiritual e para a construção de um mundo melhor. O legado dos espíritos. Os poemas psicografados são apresentados como um legado dos espíritos para a humanidade, um chamado à reflexão e à mudança. Elenco de personagens. Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, o médium responsável pela psicografia dos poemas. Nascido em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 1910, Chico Xavier dedicou sua vida à divulgação da doutrina espírita e à prática da caridade. Espíritos comunicantes. Os principais autores dos poemas psicografados, com breves biografias. Abel Gomes, poeta que expressa a importância de ter fé em Jesus para enfrentar os desafios da vida. A.G., autor de um poema sobre a morte como uma passagem serena para a beleza e a imortalidade. Albérico Lobo, nascido no Rio de Janeiro em 1865 e falecido em 1942, foi funcionário público e colaborador da imprensa. Seu poema Do Meu Porto reflete sobre a experiência de atravessar a morte e encontrar a paz. Alberto de Oliveira, poeta que aborda a presença de Jesus como guia e a esperança no último dia. Alfredo Nora, autor de Carta Ligeira, na qual descreve a vida terrena como passageira e a importância da fé. Alfonso de Guimarães, poeta simbolista que aborda temas como a fé, a ressurreição e a Virgem Maria. Alma Eros, autor de poemas sobre o sofrimento e a busca por Deus. Álvaro Teixeira de Macedo, poeta que reflete sobre a vida após a festa terrena. Amadeu, autor de um poema sobre o mistério da morte.
Arthur Azevedo, dramaturgo e cronista que retrata a superficialidade da sociedade. Augusto de Lima, poeta que celebra a figura de São Francisco de Assis e a caridade. Augusto dos Anjos, poeta conhecido por sua visão pessimista da vida e sua linguagem científica. Seus poemas expressam angústia, questionamentos existenciais e a busca pela compreensão da vida e da morte. Alta de Souza, poetisa que explora temas como a dor, a saudade, a esperança e a fé. Seus poemas são carregados de emoção e religiosidade. B. Lopes, autor de poemas com temas religiosos. Batista Cepelos, poeta que se expressa através de sonetos. Belmiro Braga, poeta que transmite mensagens do outro mundo em forma de rimas, bilhetes e quadras. Bittencourt Sampaio, poeta que dedica seus versos à Virgem Maria e às mulheres da terra. Carmen Sinira, poetisa que aborda temas como a perda, a consolação espiritual, a juventude e a fé. Emílio de Menezes, poeta que reflete sobre si mesmo e se dirige aos amigos na terra. Fagundes Varela, poeta romântico que aborda a imortalidade da alma. Guerra Junqueiro, poeta e escritor português que apresenta a caridade, a figura de um padre e a eterna vítima em seus versos. Gustavo Teixeira, poeta que dedica um poema à cidade de São Pedro de Piracicaba. Hermes Fontes, autor de poemas sobre sua vida, a amargura e a esperança. Inácio José de Alvarenga Peixoto, poeta árcade que se apresenta como redivivo. Jesus Gonçalves, poeta que aborda a figura de um anjo de redenção. João de Deus, poeta e pedagogo português, conhecido por sua espiritualidade. Seus poemas exploram a dor, a compaixão, a bondade, a oração e a fraternidade. José do Patrocínio, jornalista e ativista abolicionista que clama por uma nova abolição. José Duro, poeta que se dirige aos homens através de sonetos. José Silvério Horta, autor de um poema em forma de oração. Múcio Teixeira, poeta que homenageia o trabalho em seus versos. Olavo Bilac, poeta parnasiano que apresenta a figura de Jesus em contraste com Barrabás e retrata momentos da paixão de Cristo. Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, o último imperador do Brasil, autor de sonetos patrióticos que expressam seu amor pelo Brasil. Raimundo Correia, poeta parnasiano que se expressa através de sonetos. Raul de Leone, poeta simbolista que aborda temas como a luta, a vida terrena, a morte e a persistência do espírito. Marta, autora de poemas sobre a importância da união, o amor ao próximo e a lembrança do céu. Luiz Mura, poeta fluminense que evoca a busca por algo além da vida terrena. As informações biográficas dos espíritos comunicantes são limitadas ao que é apresentado na obra. Lembre-se que este é um guia e pode ser expandido com mais detalhes à medida que você se aprofunda na leitura de Parnaso de Além Túmulo. Ouça a seguir um bate-papo a respeito desta bela obra psicografada por Chico Xavier. Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai se aventurar no Parnaso de Além Túmulo. É obra do Chico Xavier, né? É fascinante. Imagina poemas atribuídos a grandes nomes da poesia. Tipo assim, Olavo Bilac, Antério de Quental. Só que tem um detalhe, eles já tinham bem partido dessa para melhor. É isso aí, uma coletânea de poemas, mas digamos psicografados pelo Chico. Ou seja, ele estava em transe, recebendo a influência dos espíritos desses poetas. É de pirar o cabeção, né? Uma viagem pela vida, pela morte, pela arte, tudo junto. Falando em Chico Xavier, para quem não conhece, foi um médium brasileiro famoso. Ficou conhecido por essa obra psicografada e por sua contribuição para o espiritismo. Ele dizia que conseguia se comunicar com espíritos e, transcrever as mensagens. Sim, e o que me deixa de boca aberta é que o Chico não tinha estudo nenhum em literatura. Aí foi ver a complexidade dos poemas. A beleza é de arrepiar. Pensa, um cara simples de Minas Gerais psicografando poemas com métrica perfeita do Olavo Bilac. O príncipe dos poetas brasileiros, né? É para deixar qualquer um pensando. Sem dúvida. E Parnaso de Além Túmulo é só a pontinha do iceberg da obra do Chico. Ele escreveu romances, crônicas, mensagens. Uau!
É muita coisa. Mas voltando ao Parnaso, como é que a obra é estruturada? É dividida em partes, cada uma dedicada a um poeta. E o legal é que cada parte tem o estilo do poeta. Tem os sonetos do Olavo Bilac, a poesia mais filosófica do Antero de Cantal, os versos simples do João de Deus. É como se cada poeta continuasse sua arte, mas agora do outro lado, incrível como a obra mantém a individualidade de cada um. Quais autores você destacaria? Há vários. O Antero de Cantal, por exemplo. Ele é conhecido pelos questionamentos, pela busca do sentido da vida, era angústia existencial em forma de poesia. Mas em Parnaso, os poemas dele mostram uma fé enorme na imortalidade da alma, na vida após a morte. Que mudança? Seria a prova da transformação da alma depois da morte. Ou será que a gente pode questionar a influência do próprio Chico Xavier? Boa pergunta. A psicografia é um processo mediúnico. A mensagem passa pelo médium, né? Será que é a expressão pura do poeta ou será que tem a visão de mundo do Chico ali? É de pensar. É mesmo. E o Olavo Bilac, o mestre da forma e da técnica. Como é que ele aparece em Parnaso? O Bislac, conhecido pela poesia formal parnasiana, com temas de beleza, natureza, amor, em Parnaso ele fica mais religioso, buscando a espiritualidade. Tem poemas sobre Jesus, sobre perdão, sobre seguir os ensinamentos cristãos. Nossa, é bem diferente. E o João de Deus, o poeta português com seus versos simples e emotivos, o que a gente pode dizer sobre ele em Parnaso? O João de Deus, sempre sensível, nos dá poemas sobre o amor ao próximo, a caridade, a fé. É como se a poesia dele ganhasse uma dimensão espiritual buscando a transcendência. Que lindo. Parnaso de Além Túmulo nos traz um turbilhão de emoções, reflexões, perguntas. É uma obra que nos leva a repensar a vida, a morte, a espiritualidade. Exatamente. A obra vai além da poesia, né? Ela nos instiga a procurar respostas para as grandes questões da vida. E para quem ficou curioso para conhecer essa obra, na próxima parte a gente mergulha nos temas e mensagens do Parnaso. Vamos explorar as várias interpretações que ele oferece. Se preparem para uma viagem pelo mundo da poesia e da espiritualidade. Oh, E aí, voltando ao Parnaso de Além Túmulo, vamos mergulhar nos temas e mensagens dessa obra, né? Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara foi como os poemas falam da vida após a morte. Verdade. E não é só a ideia de que existe um plano espiritual, mas a descrição, detalhada desse plano. Como se os poetas, através do Chico, tivessem vivido essa realidade. Tem um poema do Olavo Bilac que descreve paisagens celestiais, jardins floridos, uma harmonia. É exatamente isso. A poesia vira um jeito de mostrar a experiência do além, de descrever a beleza do mundo espiritual. E o mais legal é que essas descrições, mesmo com a visão espírita, conversam com outras ideias místicas e religiosas. E como é que a obra fala do sofrimento? Algo tão presente na vida, né? O sofrimento em Parnaso não é visto como castigo, mas como aprendizado, uma chance da alma se purificar. Tem um poema do Antero de Cantal, As Duas Escadas, que é marcante. Ele compara a vida com uma escada, cada degrau é uma provação. E a cada degrau que subimos, chegamos mais perto da luz, da sabedoria, da libertação. E essa visão do sofrimento como aprendizado parece muito com a filosofia oriental, tipo o budismo. Sim, essa mistura de ideias é incrível. Em Parnaso a gente vê cristianismo, espiritismo, budismo, um diálogo entre religiões. E falando em budismo, a obra também fala da busca pela paz interior, aquele estado de serenidade, de equilíbrio, que vai além do mundo material. Lembro de um poema do João de Deus que fala da importância de silenciar a mente, de se conectar com a alma para encontrar paz. Exatamente. E essa busca pela paz interior faz muito sentido hoje em dia, né? Com tanta ansiedade, correria, a gente buscando coisas materiais, Parnaso nos convida a olhar para dentro e buscar a paz na nossa essência espiritual. E o amor? Como é que esse tema tão universal parece em Parnaso de Além Túmulo? O amor é a força que move tudo. A energia que une as coisas, a chave para superar as diferenças e construir um mundo melhor. E essa visão do amor aparece de várias formas na obra. Amor romântico, fraternal, ao próximo, à natureza, a Deus. Tem um poema do Olavo Bilac que fala do amor como a linguagem universal. A ponte que une os corações, a força que cura a alma. Verdade. E essa ideia do amor como união e cura é inspiradora. Em Parnaso, o amor vai além do tempo e do espaço, conectando vivos e mortos, corações e céu. É emocionante como a obra explora o lado espiritual do amor. E falando em conexões, como os poemas lidam com a saudade, com a perda de quem a gente ama. A saudade aparece bastante em Parnaso, de um jeito sensível e delicado. Os poemas mostram que a morte não é o fim, mas uma transformação. E o amor que a gente sente continua existindo, mesmo em planos diferentes. Tem um poema do Antero de Cantal que descreve o reencontro com a mãe dele no plano espiritual. É emocionante. Traz conforto a certeza de que a morte não é uma separação para sempre, mas uma passagem para outro estado de ser. É isso aí. Essa visão da morte é um dos grandes legados da obra. Parnaso nos ajuda a lidar com a perda, mostrando que a vida continua em outras dimensões e que um dia a gente vai reencontrar quem a gente ama. E além da saudade, o perdão também me tocou. Sim.
O perdão é central em vários poemas. É visto como libertação, que tira o peso do ressentimento, para a gente seguir em frente com mais leveza e paz. Tem um verso do Olavo Bilac que é lindo. Perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro é você. Que profundidade. É verdade. Essa mensagem de perdão e compaixão aparece em vários poemas, não importa o autor ou o estilo. É um chamado universal para a gente praticar o amor e a fraternidade. E falando em estilos, é incrível como Parnaso mantém a individualidade de cada poeta, mesmo com a psicografia. A gente vê a poesia formal do Olavo Bilac, os versos simples do João de Deus. Essa variedade enriquece a obra. É como se Parnaso fosse um jardim com vários tipos de flores, cada uma com sua beleza e perfume. E essa mistura de estilos, junto com a profundidade dos temas, contribuiu para o impacto cultural da obra, né? Com certeza. Parnaso de Além Túmulo, publicado em 1932, foi um marco na difusão do espiritismo no Brasil. A obra popularizou a ideia de comunicação com espíritos e fortaleceu a crença na vida após a morte. E também despertou o interesse de estudiosos e críticos, que analisaram a linguagem, os temas, a estética dos poemas. É fascinante como uma obra religiosa foi além dos seus limites e passou a ser discutida em outras áreas da cultura. Sim. Isso mostra a força dos temas abordados pelos poetas do Parnaso. A obra nos coloca diante das grandes questões da vida e da morte, nos fazendo pensar sobre a nossa existência e o nosso propósito. E além das reflexões, Parnaso também nos presenteia com uma mente de pura poesia. Sem dúvida. Os poemas, mesmo falando de temas complexos, como a dor e a morte, têm uma sensibilidade, uma beleza que encantam e emocionam. É como se os poetas, através da psicografia, tivessem encontrado uma nova forma de expressão. Mais livre, mais próxima da alma. E falando em alma, como não se emocionar com os poemas que falam da busca pela paz interior? Em meio a tanta incerteza, é reconfortante encontrar mensagens que nos lembram de cultivar a serenidade e a fé. Verdade. A busca pela paz interior é um tema que aparece bastante e que faz muito sentido hoje. Os poetas mostram que a paz verdadeira não está nas coisas externas, mas na conexão com a nossa essência espiritual. E falando em conexão, na próxima parte, vamos falar das nossas impressões sobre Parnaso, o que mais nos tocou e nos inspirou. Preparem-se para uma conversa emocionante e inspiradora, onde a gente vai desvendar os mistérios e as belezas de Parnaso de Além Túmulo e chegamos na parte final do nosso mergulho no Parnaso de Além Túmulo. Queria te ouvir, Casper Speaker. O que mais te tocou na obra? Sabe, durante nossa conversa me chamou a atenção como as ideias convergem, mesmo autores tão diferentes, né? Em vida, Bilac, Quental, João de Deus, cada um no seu estilo. Mas no Parnaso, as vozes deles se unem, uma mensagem de amor, esperança e fé. É como se, além da vida física, eles tivessem encontrado uma verdade maior. Essa convergência é fascinante. Seria a expressão da realidade espiritual. Um lugar onde as diferenças se dissolvem em algo maior? Ou será que o Chico Xavier, com sua crença no amor e na fraternidade, moldou essa mensagem? Boa pergunta. Essa é a beleza do Parnaso, né? Ele nos faz questionar, buscar respostas. Eu, particularmente, me conectei com os poemas que falam da busca pela paz interior. Em um mundo tão agitado, encontrar mensagens que nos lembram de silenciar a mente e cultivar a serenidade é um alívio para a alma. Verdade. A busca pela paz interior é algo universal. E o Parnaso, com sua linguagem poética e espiritualidade, é um guia para essa busca. E os poemas sobre a saudade? E de cortar o coração. A forma como eles descrevem a dor da separação, a esperança do reencontro. A saudade vai além do tempo e do espaço, né? E Parnaso, com sua visão da morte, nos ajuda a enfrentar essa dor, transforma a saudade em esperança. Confesso que ler os poemas sobre a morte me confortou. A ideia de que a morte não é o fim, mas uma transformação, um passo na nossa jornada espiritual. Me trouxe paz. Essa é a grande mensagem do Parnaso de Além Túmulo. A vida continua, a alma é eterna, o amor vence a morte. Para a gente finalizar nosso mergulho, eu deixo uma pergunta. Se você pudesse receber uma mensagem de alguém querido que já partiu, o que gostaria de ouvir? Que essa pergunta inspire a busca pela conexão com seus entes queridos, com sua espiritualidade e com a beleza da poesia que transcende a vida. E para quem se interessou pelo Parnaso de Além Túmulo, os links para a versão em PDF física estão na descrição do episódio. No próximo episódio da nossa série narrada e comentada, você irá acompanhar uma análise detalhada da segunda obra psicografada por Chico Xavier, Cartas de uma Morta, pelo Espírito Maria João de Deus.